Ok, pessoal, comecei aqui a gravação, né? O evento está sendo realizado aí em parceria com um colaborador, João Neto, que é especialista em Elasticsearch. Vai estar trazendo aí para vocês um tema muito interessante, que é o poder do log, trazendo um overview geral aí da ferramenta. Okay? É um evento que está sendo feito em parceria com a nossa instituição FANFGV. E agora aí eu deixo um momento para você, João, ficar à vontade, seguir aí com o conteúdo, qualquer coisa eu estou à disposição. Show de bola, bora lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Já está aparecendo aí? Sim, está aparecendo. Tá sim. Show. Então, pessoal, eu quero trazer para vocês hoje um tema que eu considero bastante relevante. E de acordo com o que eu começar a falar aqui, explicar para vocês, creio que no final da apresentação todo mundo vai estar concordando comigo. Então, a primeira frase que eu trago hoje é: dados são o novo petróleo. Por quê? Por conta da valorização do dado. Mas que dado? Qualquer dado. Né? Qualquer dado hoje ele tem sua importância. Então, tudo que é gerado de dado hoje por empresa, por pessoa, por dispositivo, ele tem essa importância. Pode ser uma importância para negócio, pode ser uma importância para uma regra do negócio, pode ser uma importância para uma parte de segurança ou para uma parte de aplicações. Então, o dado gerado ele é muito importante. Mas o dado gerado ele passa a ser mais importante ainda a partir do momento que você começa a transformá-lo em informação, porque o dado por si só ele precisa ser transformado, né, transformado em informação. E aí eu falo o seguinte: se os dados são um novo petróleo, você sabe como extraí-lo? Então já é uma frase de bastante impacto aí. E espero que ao final da apresentação que todos vocês estejam concordando com essa visão e estejam com o norte, né, do quão importante é saber fazer uma extração de um dado para transformá-lo em informação. O Leonardo ele já fez uma apresentação minha, só que eu queria aqui complementar um pouco mais, né, sobre quem sou eu. Né? Atualmente eu tirei minha certificação de engenheiro Elasticsearch, né, e vocês vão entender a importância dessa certificação, a importância do que é esse Elasticsearch, nessa parte de uma extração, de um tratamento de dado. Atualmente eu trabalho como especialista Elastic na Asper TI, né, atuando em alguns órgãos governamentais aí, nessa parte de busca, de observabilidade, nessa parte de tratamento de logs, tratamento de dados. Hoje eu sou responsável também pela comunidade aqui de Goiânia, aqui do estado de Goiás, para coordenar eventos da comunidade em si de Elastic. O Leonardo até está lá no grupo junto com a gente conversa bastante sobre isso daí, troca bastante ideia lá. No ano de 2020, agora, eu fui a pessoa de todas as Américas que mais contribuiu, né, com divulgação de conhecimento, compartilhando vídeos, artigos, compartilhando momentos igual a este agora, que eu estou aqui passando informação para vocês. Então, assim, eu gosto muito de transmitir aquilo que eu aprendo, né? Eu tenho comigo que se o conhecimento vem até mim e eu não transmito isso para outras pessoas, para mim aquele conhecimento morreu aqui. Então, da mesma forma que existem pessoas que disponibilizam tempo para poder divulgar conhecimentos, né? Eu acho que como eu consumo isso, que outras pessoas destinaram tempo para poder fazer, eu me sinto meio que na obrigação de fazer o mesmo por outras pessoas, né? Eu não sei se vocês aqui assistiram, é mais ou menos igual aquele filme Corrente do Bem, sabe? Se alguém me ajudou, eu me sinto na obrigação de ajudar outras pessoas também. Sobre a minha formação acadêmica, eu sou graduado no curso de Segurança da Informação, aqui na Faculdade Senac Goiás. Sou pós-graduado na Faculdade Federal aqui do estado de Goiás também. Tenho certificações ISO 27002 e essas graduações também na área de segurança, pós-graduação também, essa certificação. E também tenho a certificação ITV3. Então, assim, eu trabalhei muito tempo na área de segurança e aí onde foi que me despertou essa vontade de conhecer mais dados, logs e tudo mais. Então, assim, vocês vão ver aqui também, né, durante a apresentação, alguns cases que eu passei, são cases da vida real, que eu passei por isso, vocês vão entender a importância que é de saber fazer uma extração do log, no log, no dado em si.
para trazer informação, né, até em tempo útil, em tempo hábil também, né? Porque se alguém te pede alguma informação e você demora muito tempo para poder trazer aquela informação, tratar aquele dado para trazer informação, pode ser que aquela informação que você está trazendo seja uma informação obsoleta, que não tem mais valor. Então, não somente saber extrair uma informação, você tem que conseguir fazer aquilo com uma determinada agilidade, né? Principalmente voltado para a área do seu negócio, né? Dados financeiros, né? De parte de financeira, então são dados que são alterados o tempo todo, né? Precisam sempre recentes, né? Então, é importante também você ter isso daí. E aí, assim, os dados são o novo petróleo, mas o que isso quer dizer, né? Então, eu trouxe essa informação aqui, essa imagem, na verdade, tem até aquele jargão que fala que a imagem diz mais que 1000 palavras, né? E o que acontece? O que eu quero representar com essa imagem aqui? Vocês podem ver que tem ali empresas como a Amazon, Uber, Google, Microsoft, que estão literalmente extraindo, né, alguma coisa ali, que seria aqueles dados, e está jogando ali dados na nuvem também, que seriam mais ou menos essa analogia. E por que essas empresas fazem isso hoje? Porque elas enxergaram a importância do dado e a importância de como tratar aqueles dados. Tanto que esses dados são importantes que eu não sei se vocês já pararam para pensar. Imagina só o dinheiro que o Facebook gasta para manter a infraestrutura deles. Então, são bilhões de dólares ali que eles gastam para manter aquela infraestrutura. E pensa assim, beleza, ele gasta tudo isso e disponibiliza um Facebook para eu utilizar de graça. Então eu estou utilizando de graça. Beleza, você está utilizando de graça, mas alguém está pagando por aquilo. E tem um ditado no mercado que fala o seguinte: se você não é o comprador, certamente você será o produto. E o que é o produto ali do Facebook? Vamos pegar ele aqui como um exemplo. Tudo que você faz lá dentro. Tudo que você faz dentro do Facebook gera eventos, né? Esses eventos são transformados em dados, logs, e esses logs são tratados, né, pelo Facebook e transformado isso em informação. O que eles fazem com essa informação? Vendem, utilizam para poder mostrar anúncios que sejam de utilidade para você ter tanta noção que perceberam a importância desses dados, que o Facebook comprou o Instagram, o Facebook comprou o WhatsApp, certo? E hoje em dia eles conseguem fazer a correlação de todas essas plataformas. Então, hoje em dia, os caras conseguem traçar tudo o que você faz dentro do Facebook, dentro do Instagram e dentro do WhatsApp. Então, assim, muitas das vezes você pensa, mas eu tenho ali, eles têm aquelas políticas de privacidade e tal. Sim, tem. Mas eu não sei se vocês já repararam aqui, só para poder deixar vocês um pouco com a pulga atrás da orelha, quem é que já conversou sobre alguma coisa aleatória e depois começou a receber anúncios sobre aquilo que você acabou de conversar? Entende? A importância do seu dado, o que você está falando, né? Está gerando dado para o seu smartphone ali dentro, aquele smartphone está divulgando aquilo através do Facebook, através do WhatsApp, Instagram, etc. Então, as empresas enxergaram isso. E aqui eu trago um outro slide que fala o seguinte: é extremamente importante para as organizações saberem, né, de onde elas vieram, aonde elas estão e para onde elas vão. E como é que a empresa sabe disso hoje? Através dos dados, né? Então, através dos dados históricos, as empresas sabem aonde eu estava, aonde eu estou, aonde eu quero estar. Ou, por exemplo, assim, com quem eu quero estar. Por exemplo, uma empresa de cloud, eu quero estar como a AWS está hoje, né? Como é que eu faço para chegar ao nível desses caras? Então, você vai ter que coletar a informação dos caras, ver o que os caras fazem para poder correr atrás daquilo. E uma empresa que consegue fazer isso daí, consegue fazer uma gestão dos seus dados, né? Uma gestão dos dados para trazer essa informação, com certeza ela vai estar entre os líderes de mercado, né? Então, já estou fazendo aqui essa contextualização para vocês entenderem assim, o que é a importância desses dados em si, o que eles podem trazer de benefícios, né, para você, para sua organização, para onde você vai trabalhando, né, para o mercado de trabalho também. Hoje em dia, basicamente, toda empresa, né, ela quer ter essa gestão de dados, né? Então, isso é meio que uma obrigação hoje, né? Hoje, uma coisa que está bem em evidência, né, a questão de BIs, né, de Business Intelligence, que o pessoal, tudo é feito baseado em dados. Machine Learning é feito baseado em dados. Deep Learning, IA, tudo é baseado em dados, né? Então, você tem um dado ali, você tem que saber extrair eles. Então, o mundo está girando dentro dos dados hoje. E por isso que o pessoal trata isso como sendo um novo petróleo, pelo valor que ele gera. E hoje eu quero falar para vocês sobre
a stack de soluções que a Elastic proporciona. Né? Durante a apresentação aqui, vocês veem o quão eu vou ficando empolgado na hora que eu começo a falar, porque essa stack, ela traz uma abrangência muito grande. E ela consegue trazer isso como um foco centralizado, que facilite muito a vida de quem precisa gerenciá-la. Eu falo isso porque eu tive uma experiência ali na área de infra, tive experiências na área de segurança, e, por exemplo, assim, para quem administra isso, você tem um ponto focal, facilita demais da conta, sendo que você tem que, sei lá, eu tenho 20 ferramentas para gerenciar, ou eu tenho uma única ferramenta que consegue me dar uma visão de um todo, né? Então, foi aquela, fazendo um gap, aquilo que eu falei, você tem que trazer informação, mas você tem que trazer informação no tempo hábil, né? O mais rápido possível, o como possível seja, né? Então, a stack de soluções da Elastic meio que me proporcionou isso. E eu tenho aprofundado muito nos estudos, e vocês vão ver assim, o quão rico ela é e o quão ela pode trazer de conhecimento. E assim, hoje eu não trabalho na Elastic, não sou funcionário da Elastic, eu não vendo Elastic, eu faço isso realmente porque eu gosto, eu me identifico com a cultura da empresa, então por isso que eu estou aqui divulgando isso daí com vocês. E por que eu quero trazer essas informações da Elastic? Porque diferente de algumas ferramentas que existem no mercado hoje, ela não vai te custar um rim, né, para você começar. Você consegue começar pequeno e ir escalando. Existe a versão gratuita, existe a versão paga, tem subscrição? Existe. Mas você consegue utilizar, por exemplo, a versão Basic, a versão Open Source, e assim, uma versão Basic, ela é uma Basic de verdade, você não vai precisar colocar ali seu cartão de crédito, utilizar por 7 dias e tudo mais, você não vai ter surpresas no final do mês, sabe? Então, assim, é uma solução que te dá essa flexibilização. E como é que a empresa ganha? Sim, se você crescer muito, você vai precisar de subscrições da ferramenta para poder utilizar mais recursos, utilizar features e tudo mais. Mas o Leonardo ele pode até me falar se eu estiver errado, se eu estiver mentindo. A versão Basic, em uma grande porcentagem dos clientes que eu já passei por hoje, ou das empresas que eu já trabalhei até então, a versão Basic vem me atendendo em uma série de requisitos que eu preciso. Né? E basicamente tudo que eu vou mostrar hoje aqui nessa apresentação, tudo isso eu fiz com a versão Basic. Vocês conseguem fazer isso com a versão Basic, que é uma versão que não precisa pagar para você utilizar, você já consegue começar com ela. Se você quiser terminar a apresentação hoje, nossa, gostei demais, vou instalar, quero ver como é que funciona. Você consegue ir para essa versão aí sem ter grandes surpresas, né, posteriormente. E onde tudo começou, né, onde a Elasticsearch começou ali com o Shane Bannon, né, hoje ele é o CEO da empresa, e ele decidiu criar uma ferramenta de buscas para facilitar buscas de receitas, né? Essas receitas normal, que tipo assim, a avó da gente tinha aquele caderninho de receita e tudo mais. Então ele decidiu criar um sistema que facilitasse isso, né? De como é que ele vai buscar isso de uma forma mais ágil ali dentro desse caderninho de receitas. E isso cresceu muito, e virou a Elastic hoje, né? Vocês vão ver ali no finalzinho, eu trouxe uma pequena listinha de alguns clientezinhos que a Elastic tem, são pequenos players de mercado, mas a Elastic cresceu muito. E isso meio que serve de inspiração. Eu já tenho até alguns artigos publicados, meio que eu quis trazer essa essência do Elastic, né, nesses artigos que eu trouxe, que é o quê? É possível você começar com algo simples, né, e pequeno, e aquilo pode expandir e virar uma grande solução de mercado. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, eu falo a gente porque eu também tenho essa preocupação, eu já tentei ser empreendedor algumas vezes aí. Então a gente pensa, tipo assim, em todas as possibilidades já para poder criar alguma coisa grande, sei lá, eu quero criar um Facebook, eu quero criar um Netflix, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas você pode começar pequeno e crescer, né? E a Elastic é um grande exemplo disso. E aqui eu vou trazer alguns componentes da stack, né, do Elasticsearch, né, da stack do Elastic. E o primeiro componente e o principal componente que eu trago hoje é o Elasticsearch, para já começar essa apresentação assim. E o Elasticsearch, ele traz o seguinte, independente do que você esteja buscando, né, ele consegue fazer isso, eu até coloquei ali rapidão, sabe? Porque ele é uma ferramenta basicamente para isso, né? Tipo, ele é uma ferramenta para busca, é uma ferramenta extremamente otimizada para busca. Mas ele só faz busca? Não. Ele consegue fazer uma série de recursos, mas a gente consegue perceber, vocês vão ver mais no final, que basicamente quase tudo no final se resolve a busca, porque se você tem aquele dado, se você armazena aquele dado,
provavelmente você vai precisar buscar aquele dado, né? Então, a gente que tem uma volumetria muito grande, você precisar fazer essa busca, você precisa trazer essa busca de uma forma ágil, de uma forma rápida. Tá vendo novamente como é que a gente faz aquele link? Eu preciso de extrair o dado para transformar em informação, mas eu preciso fazer isso de forma ágil. Então, o Elasticsearch, como motor de busca, ele consegue fazer isso de uma forma ágil e consegue tratar o dado, né? Você consegue fazer essas buscas, aplicar uma série de inteligência nessas buscas na hora de trazer essas informações. E, novamente, linkando, bastante performático, desde que bem configurado, desde que tenha uma análise criteriosa sobre como você vai fazer isso. Porque, como toda solução, se for uma solução que não seja bem configurada, ela não vai ter desempenho, ela não vai te atender como realmente ela deve te atender. Mas existe bastante conteúdo. O Leonardo, novamente, se eu tiver mentido, ele pode me corrigir, né? Hoje a comunidade cresceu bastante, então você consegue achar muito conteúdo em português. Quando eu comecei, não era tão simples assim, basicamente a maioria das documentações estavam em inglês. E assim, a gente sabe que hoje no Brasil, né, nem todo mundo fala inglês fluente, infelizmente. Eu também estou nessa jornada aí de me tornar fluente em inglês. Mas na época, aí, 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar, realmente eu tive algumas dificuldades, poucas pessoas mexiam no Brasil para conseguir um suporte, era um pouco difícil, né? Mas hoje, graças a Deus, tem muita gente ajudando, tem muito conteúdo mesmo, então vocês conseguem trabalhar com essa solução, estudar e deixar ela bem alinhada ali com o que você precisa fazer para poder conseguir ter essa agilidade, né? Então, o Elasticsearch, basicamente, ele faz isso. E o Elasticsearch, ele é o coração da stack, né? Então, basicamente, todas as soluções indexam informações lá dentro, todas as soluções da stack. Vocês vão ver que é meio que tem o Elasticsearch e tem outros componentes que vão meio que orbitar ao redor do Elasticsearch. Tem algumas soluções que conseguem trabalhar em paralelo, né, sem utilizar o Elasticsearch, mas tem outras que são extremamente dependentes do Elasticsearch. Elas, sem o Elasticsearch, ela não funciona, né? Então, por isso que tem esse motor aí de busca no formato de coração, justamente para ilustrar isso, né? Qual é a importância do Elasticsearch dentro da stack como um todo. E o bacana de tudo é que é uma solução que foi feita para escalar, né? Eu que sou da área de infra, assim, comecei na área de infra, algumas soluções acabam se tornando um Frankenstein depois de um tempo, sabe? Que, tipo assim, falta recursos para dar, tipo, são soluções que escalam verticalmente, né? Que é tipo assim, tá lenta, coloca memória. Tá topando CPU, põe mais CPU. Tá lotando disco, põe mais disco. E aí você vai subindo aquilo ali de uma forma que para você manter aquilo depois é muito difícil, para poder migrar aquilo depois é muito difícil. Então, você acaba tendo uma série de problemas com essas soluções que escalam somente verticalmente. E o Elasticsearch ele foi feito para trabalhar em cluster. A essência dele foi feita para trabalhar em cluster. O que é trabalhar em cluster? Ele consegue escalar horizontalmente. Então, em determinados momentos, se você cresce muito, em vez de você crescer verticalmente somente colocando recursos, você consegue crescer horizontalmente, espalhando os seus recursos, e com isso você consegue otimizar os recursos e ainda consegue ter uma performance melhor. Então, a gente trata, dentro do cluster, a gente trata as instâncias de Elasticsearch como um nó, certo? Aqui tem uma visualização. Vocês conseguem ver quando eu passo o mouse aqui na tela? Ou não? Sim? Show. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um cluster com um nó. Esse nó seria uma instância de Elasticsearch rodando. E aí, por exemplo, assim, eu preciso escalar a minha aplicação. Então, você vai lá, sobe mais um nó dentro desse cluster, você passa uma série de configurações. Hoje eu não vou entrar nesses méritos, né, de configuração, de cluster de Elasticsearch, porque eu quero trazer esse overview do dado. Então, por exemplo, quando você escala, você consegue ter vários nós ali dentro, né, dentro desse cluster, e cada nó ele é composto por shard, né, e o shard ele tem uma instância do Lucene rodando, e esse Lucene é basicamente esse motor de busca que contém dentro do Elasticsearch para poder fazer essa busca textual, fazer cálculo de score, de relevância da busca e retornar esse dado. Então, de uma forma bem geral, né, como é que seria a escalada de um ambiente de Elasticsearch, seria nessa escalada em formato de cluster. Por que eu quis trazer isso para vocês? Porque quando eu comecei, eu não tinha essa visão de cluster. Meu primeiro ambiente de produção, eu escalava verticalmente. E chegou um determinado momento que eu vi que, mesmo eu escalando recurso, ele deixava de performar. Ele não era performático.
E aí a gente começa a estudar a parte arquitetural. No fundo, isso daqui, gente, o Lucene, ele roda em Java. Então, assim, quando você começa a crescer muito com memória, com muita CPU, você percebe que você já não consegue escalar muito bem, você já não consegue ter um desempenho bacana, principalmente da JVM ali do Java rodando. Então, é interessante você ter essa visão de cluster para poder conseguir escalar uma aplicação de forma com que ela consiga te atender e atender bem. Então, não, a resposta para o Elastic não é, tipo, coloca mais recursos que vai funcionar. Tipo, divida aí seu cluster em vários nós e ele vai te atender melhor. E, assim, como é que funciona o Elasticsearch, né? Ele dá uma visão de ser tipo um banco de dados, né? Mas ele é tipo, ele não é meio que, ele é uma base de dados, né? Mas ele não é aquele banco de dados relacional, né? Então, ele não é um banco de dados relacional, ele é tipo como se fosse um banco de dados no NoSQL, né? No SQL. E como é que eu trabalho com esse banco, né? Como é que eu administro esse banco? Ele funciona através de uma comunicação via REST. E como é que funciona isso, né? Aqui eu trouxe uma visualização de algo que basicamente todo banco de dados faz, né? Toda base de dados deveria fazer ali, que é a parte do CRUD, né? Onde você tem que criar, ler, fazer autorização e o delete. E para poder fazer isso, você consegue fazer através de verbos HTTP, que é put, post, delete, get. E assim, existem algumas peculiaridades dentro do Elasticsearch que é muito útil para quem começa, né? Que é, por exemplo, assim, se eu quero indexar um documento, né? Você pode fazer essa indexação através de put ou de post, né? Mas qual que é a diferença? O post ele vai te gerar um ID automático, como se fosse um identificador de um documento. Ele te gera isso automático. O put não, o put você tem que informar para ele, olha, o ID desse cara é esse. Então, qual que é a vantagem disso? Do post, né, como o próprio nome já, como eu expliquei, ele vai te gerar esse ID dinamicamente, você não tem que se preocupar com isso. O put você tem que se preocupar, né, de colocar qual que é o ID correto, e você tem que ter essa gestão dos seus IDs, porque se você insere um ID, um documento novo, com o mesmo ID de documento já anterior, ele vai atualizar aquele cara, e dependendo do que for a informação, se for uma informação diferente, não for a necessidade de atualizar, ele vai sobrescrever aquilo. Então é importante você ter essa gestão aí de IDs. A vantagem é que a busca por IDs setados manualmente é menos custosa para o Elasticsearch. Para criar, você pode fazer também aqui através do put, passando essas informações. É basicamente quase a mesma coisa aqui do index, né, a parte do create. Para poder ler essas informações, né, que seria o read, você pode utilizar um get, né, o get, o nome do índice, documento e o ID. O update, né, que foi igual eu comentei, que você passa o ID e o update na frente, você fala o que você quer atualizar dentro daquele documento. O delete, né, a mesma coisa, você coloca o índice, o documento ali, o ID dele, ele vai remover aquele documento. E o search é para poder fazer realmente a busca dentro daquele documento. A diferença desse search para esse read é que aqui ele está passando o ID direto. Então, ele vai trazer esse documento específico. Se eu não sei o ID, ou se eu quero fazer uma busca mais ampla por termos, né, que geralmente é o como é que funciona aí os mecanismos de busca, né, um site qualquer que você está fazendo aí, um Mercado Livre, Magazine Luiza, alguma coisa assim nesse sentido, você não sabe qual é o ID, o cliente que está acessando ele não sabe. Então, você vai fazer um search ali e ver quais documentos vão ser retornados através daquele termo buscado. Né? Então, é feito dessa forma aí. E como é que são os conceitos básicos aí de indexação de um documento dentro do Elasticsearch, dentro dessa base de dados? Então, primeiramente, você tem um índice. O índice é como se fosse uma tabela, né? Mas é um índicezão ali da vida. O ID é o identificador da linha da tabela, né? E aí você tem os atributos dentro do documento, que seria as colunas e o valor da coluna, sabe? Então, title e category, então você tem esse valor ali que representa isso. Né? E assim, para quem já conhece ou quem não conhece, essa estrutura aqui é uma estrutura em JSON. Ele trabalha dessa forma aí para poder fazer essas inserções, atualizações, buscas. Então, a sintaxe que ele utiliza para isso é a sintaxe de JSON. Isso aqui é muito importante ter conhecimento de como é que funcionam esses conceitos básicos para poder entender como é que você vai trabalhar com isso futuramente. E eu não sei se está um pouco maçante, teórico e tal, mas assim, eu acho muito importante ter essa base, porque eu não tive quando eu comecei, eu meio que atropelei algumas coisas. Se eu tivesse tido esse momento que vocês estão tendo, me facilitaria bastante e tiraria muita dor de cabeça que eu tive muitas noites em claro. Mas assim, vai chegar na parte prática e vocês verem o quão legal é isso aqui funcionando na prática, viu, gente?
Outra coisa importante dentro do Elasticsearch, além dele crescer em formato de cluster, ele também trabalha com shards do tipo primário e shards do tipo réplica. O que seriam essas réplicas do primário? Ele cria uma cópia de tudo que está armazenado dentro desse shard, dentro do shard é onde realmente são armazenados esses dados aqui, né? Tudo que você faz essas de inserção de documentos, ele é inserido nos shards do índice, né? O índice ele tem uma quantidade de shards que pode ser ela é definida automaticamente, mas você consegue escalar isso, independente do cenário, você tem que escalar isso, você tem que aumentar e diminuir para a performance do ambiente, senão você pode ter um problema grande aí. Então ele faz o quê? Tudo ele armazena dentro do primário e ele cria essa réplica. Essa réplica é como se fosse realmente uma cópia do primário, e ele cria isso em um outro node. Então, vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, o shard 1, a réplica dele está dentro do node 1 e a réplica dele está dentro do node 2. E vocês podem ver que tipo, o que está de verdinho aqui está de vermelho daqui, e ao contrário, né, o que está de verde aqui está de vermelho daqui. Por que ele faz isso? Por que ele joga essa réplica no outro node? Para garantir uma alta disponibilidade dos dados. Então, você consegue ver que ele tem os primários e as réplicas, mas no fundo ele tem a cópia do dado nos dois nós. Então, se por algum motivo esse cara, esse nó 1 aqui, ele morre, né? Tipo assim, por algum motivo, minha instância do Elasticsearch dentro desse nó 1 morreu. O que pode acontecer? Isso é normal, né? Morreu. Meu dado ele vai ficar indisponível? Não, porque a minha réplica vai começar a atender essas informações e aí ele verifica durante um tempo se esse primário não voltar, essa réplica é a escalada primária, né? Então, vida que segue, na hora que o ambiente subir, ele vai conseguir fazer essa distribuição novamente ali de shards primários e réplicas. Uma outra vantagem, além dessa disponibilidade, né, dessa alta disponibilidade, é que trabalhar com réplicas performa a sua busca, né? Então, quando você tenta fazer alguma busca, ele faz essa busca distribuída, daí ele consegue buscar dentro dos shards primários das réplicas e aí ele consegue trazer esses dados de forma mais rápida e apresentar para o usuário de forma mais rápida. Então, você tem esses dois pontos importantes aí de entender o que é shard primário e o que é shard réplica dentro de um nó de Elasticsearch, né? Dentro de um cluster como se Elasticsearch. Uma outra ferramenta muito bacana, mas muito bacana mesmo, é o Logstash. O Logstash ele é uma das soluções que orbitam ao redor do Elasticsearch, mas não necessariamente o Logstash precisa conectar diretamente no Elasticsearch. Mas assim, qual que é as funções do Elasticsearch? Né? Ele é uma pipeline de processamento de dados, ele também é open source, todas as soluções que eu vou falar aqui são open source, e que te permite fazer essa ingestão de dados de inúmeras fontes, né? Porque dependendo da solução que você for trabalhar, você precisa indexar dados, você não sabe de onde que está vindo, você pode ter múltiplas fontes de dados que você precisa armazenar aquilo. E o Logstash, ele faz esse papel e faz com uma maestria muito grande, sabe? Eu curto muito utilizar ele. E ele também é utilizado, né, como uma ferramenta de ETL, que é para poder fazer esse tratamento do dado. Desculpa, gente. Ele consegue extrair, transformar e carregar isso em algum lugar, entendeu? E o Logstash ele pode trabalhar de duas formas, né? Ele pode trabalhar de forma passiva, onde ele fica escutando requisições e fica recebendo, e ele pode trabalhar também de forma ativa, onde ele vai até um determinado ponto, busca aquelas informações e indexa. Como que funciona basicamente o Logstash, né? Igual, por exemplo, aqui ele funciona de várias maneiras, né? Onde que ele pode buscar essa informação através de arquivos, ele pode fazer consultas externas, você consegue executar comandos, né? Então você pode, sei lá, eu chamo um script, esse script faz um web scraping dentro de uma página web, eu pego aquele retorno daquela página, processo aquilo e indexo, né? Você pode pegar de base de dados. Base de dados é um exemplo muito interessante, porque é o seguinte, o Elasticsearch é uma ferramenta feita basicamente para otimizar buscas, né? E bancos relacionais, dependendo do tipo de busca que você precisa fazer, buscas com agregações, elas se oneram muito e acaba retornando num tempo que não é bacana. E aí, o que você consegue fazer dentro do Elasticsearch com o papel juntamente com o Logstash? Você consegue fazer cargas, opa, voltou aqui, você consegue fazer cargas desses bancos de dados, sabe? Tipo assim, eu tenho um banco de dados Oracle, eu tenho um banco de dados MySQL, e aí você consegue fazer o quê? Você vai fazer consultas dentro desse banco, joga isso dentro do Elasticsearch, e aí a sua aplicação, na hora de fazer buscas, ela não faz busca direto no seu banco de dados, ela vai fazer busca lá no Elasticsearch, que é uma ferramenta própria para a busca. Então, com isso, você consegue otimizar e muito o tempo de resposta de uma busca de seu sistema, por exemplo. Então, você tira essa carga de dentro de um banco de dados.
E você acaba ganhando performance do banco de dados porque você não está tendo concorrência de leitura e de escrita. Então, seu banco de dados vai lá, é preocupado só fazer a atualização do dado, e aí o Logstash vai fazer essas consultas, né, periodicamente dentro da sua base de dados relacional, tratar aquilo, jogar dentro do Elasticsearch para que sua aplicação consuma de lá. Cara, isso tem um monte de gente utilizando, dá uma performance muito, muito massa para sistemas que precisam de buscas, né? Existem grandes players de mercados aí que trabalham dessa forma, né, para poder fazer a parte da busca aí, utilizando o Elasticsearch basicamente como essa camada de busca e ainda continua trabalhando com soluções de banco de dados relacionais para fazer esses outros trabalhos, né, que são indexações e tudo mais, trabalhar com esse dado ali estruturado. Até porque tem algumas coisas que o Elastic não faz, porque ele não foi feito para fazer, né, sei lá, fazer near join, left join, esse tipo de coisa, o Elasticsearch não faz. Então ele faz, mas faz de outras maneiras e tem as peculiaridades dele. E uma outra coisa muito bacana que o Logstash consegue fazer nesse papel de RTL é tratar o dado. Aqui eu quero explicar um cenário que aconteceu comigo. Eu trabalhava num órgão e eles queriam montar um dossiê da vida do colaborador. Por que precisavam fazer isso? Não sei, né? Veio da área de negocial, eles pediram isso para mim. E nesse órgão que eu trabalhava, existiam 4 blocos, cada bloco tinha 6 andares, cada andar tinha 2 coletores de ponto, e cada coletor de ponto tinha um identificador único que era tipo um hash. E aí o pessoal queria saber aonde essa pessoa bateu o ponto, né? E aí esses coletores geravam logs que ia para dentro de um sistema. E aí eu comecei a fazer o quê? Todo dia, na hora que eu entrei, na hora que eu saí para o almoço, voltei e fui embora, eu estava batendo ponto em determinado ponto, sabe? E eu buscava o meu CPF para poder entender a estrutura do log que o coletor de ponto gerava. Depois de entender essa estrutura, lendo o manual do fabricante, eu vi que ele gerava um hash grandão, saca? Era um hash de umas 12 strings, né? 12 caracteres. Aí eu falei, poxa, se eu for exibir isso aqui para um relatório final, vai ser algo que o cara vai ler, tipo assim, o cara bateu ponto nisso aqui e tal, e aí o que eu fiz? O Logstash traz esse papel de transformar o dado. E aí eu utilizei um plugin dentro dos filtros do Logstash para fazer esse depara. Então, por exemplo, assim, toda vez que o cara batesse o ponto, né, que chegasse esse log dentro do Logstash e o cara bateu o ponto naquele hash, na hora de indexar aquilo em algum lugar, no caso no Elasticsearch, eu falava o seguinte, se o hash é tal hash, esse hash aqui eu sei que é do ponto do bloco 1, andar 1. E aí eu pegava e traduzia aquela informação, eu colocava bloco 1, andar 1. Então, na hora da área negocial visualizar o relatório de onde o cara bateu o ponto, ele via exatamente, o cara bateu o ponto no bloco 1, andar 1. Então, isso é muito útil, né? Você entender o dado e transformar ele em informação para a área negocial. Né? Igual eu falei, o dado está ali, sabe? Aquele dado cru é um dado que, para um leigo que vai ler aquilo, realmente, tipo assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? E aí entra o papel do cientista do dado, o papel do engenheiro do dado, de dados, para poder transformar aquela informação, aquele dado, né, em informação. E isso foi uma das coisas que eu fiz lá dentro. Existe uma outra série de plugins também que o Logstash tem, que é bacana pra caramba. Tem um que ele faz um GeoIP, então, por exemplo, dependendo da aplicação que você estiver trabalhando, você está coletando esses logs, você tem o IP do cara que está acessando o seu sistema, e ele consegue ir lá pegar aquele IP daquele cara, aplica um plugin de GeoIP e ele consegue ver de onde que aquele cara está acessando o seu sistema. Isso daqui eu vou mostrar mais para frente para vocês como é que seria isso. Existe aí uma série de outros filtros que eu acho que se eu fosse falar sobre eles aqui, eu acho que a gente pararia a apresentação por aqui, somente falando sobre filtros de Logstash. Então tem um filtro para quase tudo que você imaginar, ele consegue tratar esse dado. E um importante também é que, tipo assim, dependendo da informação, realmente, igual, por exemplo, desde o ponto do coletor de ponto biométrico, tinha dado, a string lá do log era muito grande. E tinha algumas coisas que eu não precisava indexar. E o que eu fazia? Eu parseava o log, o pedaço que era inútil para mim, eu falo para mim na área do negócio, realmente o negócio para você que é inútil, aquilo eu excluía. Por que é importante ter essa preocupação? Né? Porque essa informação, quando ela é indexada, ela ocupa espaço. Né? E assim, para um dado, 2 dados, tranquilo. Agora, quando você tem, sei lá, tipo, 7 bilhões de registros em um determinado tempo, aquele pedaço que você deixou de armazenar, ele vai ser consideravelmente relativo nesse espaço dos 7 milhões de documentos que foram indexados, sabe? Então, é importante, novamente, ter o papel do engenheiro de dados para poder ver que aquela informação precisa ou não ser indexada. Você tem que saber até que ponto a informação é útil para você. E, por fim,
né, ali o Logstash, depois que ele recebe essa entrada e faz esses processamentos, ele tem que mandar aquela informação para algum lugar. E aí, igual eu falei, o Logstash ele orbita ao redor do Elasticsearch, mas não necessariamente ele tem que conectar com o Elasticsearch. Aqui ele traz o conector do Elasticsearch, mas o que você consegue fazer? Você consegue, por exemplo, conectei numa base de dados, num PDF grandão, sei lá, tipo, um PDF não, desculpa, numa planilha, vamos pensar que é uma planilha gigantesca, que se você for abrir ela com Calc ou com Excel da vida vai demorar muito, né? Isso foi um outro cenário que eu tive, né? Que era de realmente eu precisava trabalhar com planilhas, eu não, uma área que me demandou isso. Só que a planilha era uma planilha de impressão. Não sei se alguém aqui já usou um software chamado Papercut, que é um software de gestão de impressão. E aí ele consegue logar todas as impressões que a pessoa fez, sabe? Tipo, de toda a empresa. E agora imagina nesse órgão que eu trabalhava, novamente ali, você tem 4 blocos, 6 andares, né? E esses 6 andares ali, tipo, várias áreas. Então, tudo isso tinha as ilhas, né, de impressão. Né? E aí, o que eu fazia? Dentro do Logstash, você pode ir lá e tratar essa informação, né? Você consegue fazer o quê? Você consegue ir lá, conectar nessa planilha que é gerada de logs de impressão, filtrar elas com as regras que o negócio vai te mandar, né? Vai te pedir, e você consegue gerar uma outra planilha, tipo assim, uma planilha de 1 GB com os filtros e com a inteligência que você aplica ali dentro do Logstash, você gera uma planilha de 100 megas. E aí, essa planilha o cara consegue abrir com essas ferramentas, né? Com Calc ou com Excel da vida, dá para ser feito. Né? Então, para você ver, eu não utilizei o Logstash para poder indexar essa informação, simplesmente utilizei para poder transformar um dado de uma planilha. Você consegue criar alertas, né? Por exemplo, dentro do próprio Elasticsearch, você consegue utilizar o Logstash para consultar dados dentro do Elasticsearch, e se essa informação retornar verdadeira, você consegue enviar isso para algum lugar. Vocês lembram que na hora que eu comentei mais cedo que o Logstash ele te permite executar scripts? O que eu fazia? Eu utilizava o Logstash para conectar dentro de um índice de Elasticsearch. Se retornasse verdadeira uma consulta minha, eu mandava uma notificação para o meu Telegram, sabe? Tipo, entendeu? Porque a versão de alertas, né? A versão mais completa de alertas do Elasticsearch só tem na versão paga. Né, mas você consegue contornar isso de algumas formas, né? Utilizar o Logstash para isso seria uma delas. E me atendeu durante um tempo. Quando deixou de atender, eu fui lá e criei minha própria solução de notificação, mas isso é um outro assunto. Então, você consegue ter essas saídas do Logstash. Então, é uma outra ferramenta que eu acho incrível dentro da stack do Elastic, que está disponível para uso para poder fazer essa parte de ETL. Tem a parte do Bits. Né? O Bits são folders de logs, né? Que eles são, normalmente você instala para uma determinada função, e esses caras são responsáveis por enviar esses logs para algum lugar. Aqui está basicamente a estrutura, né? Então, como eu falei, são agentes responsáveis por poder enviar esses logs, e você tem uma série de bits, né? Eu vou explicar mais para frente no slide o papel de cada um. E normalmente o bit ele faz o quê? Ele envia isso para algum lugar, ou ele pode enviar direto para o Elasticsearch. O Elasticsearch pega esse dado que está sendo enviado pelo bit e indexa dentro do Elasticsearch, ou você pode passar por dentro de um Logstash para tratar essa informação, transformar ela caso seja necessário, e você pode indexar dentro do Elasticsearch, ou você pode fazer o que você quiser com ela. Foi o que eu abordei anteriormente, que o Logstash te permite fazer, mas basicamente o Bits, a estrutura dele é isso. E vamos lá a infinidade de coisas que o Bits te permite fazer. Então você tem o FileBit, foi um dos que eu mais utilizei até hoje, que é o quê? Ele é você instala esse FileBit dentro de um servidor, e aí ele começa a monitorar os arquivos de log. E aí a cada nova linha de log que chega ali dentro, ele é gerado esse evento, ele pega essa nova linha de log e envia para algum lugar que você configura nele, o Logstash ou o Elasticsearch, por exemplo. Aí você envia para ele e ele fica monitorando. Isso é muito, muito, muito útil para ambientes de, tipo assim, eu quero monitorar logs de aplicação, tipo assim, um log do meu servidor web, meu servidor Apache, meu servidor Nginx, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma solução extremamente útil, acho que de longe foi o bit que eu mais trabalhei até hoje. Tem o MetricBit, que ele é responsável por coletar métricas, né, uso de memória, uso de CPU, e aqui ele faz algo que eu considero que ele faz com a maestria muito grande, que ele consegue coletar logs, né, de ambientes com ambientes que trabalham com Docker, né? Não saiu a palavra correta aqui. Então ele consegue pegar essas informações de todo o seu ambiente que trabalha com containers, né, com Docker ou com Kubernetes, e consegue te indexar essa informação, né, enviar ele para dentro de uma Elasticsearch da vida.
Então, por exemplo, se você está fazendo esse monitoramento ali, você tem vários containers aí utilizando, você consegue ver, por exemplo, de todos os seus containers, qual container de qual aplicação mais está consumindo disco, mais está consumindo memória. Então, o MetricBit ele consegue fazer essa gestão desses ambientes aí, pegar essa informação e te disponibilizar para você indexar e fazer buscas. O PacketBit ele serve para poder coletar pacotes de rede. Ele tem uma certa limitação, mas para o que ele faz muito bem. Por exemplo, a parte de consulta de logs de DNS, que é algo que eu acho fantástico, que aí você consegue ter essas informações para quem trabalha na área de segurança. Desculpa, gente. Para quem trabalha na área de segurança, essas informações de tipo de tráfego de DNS é uma informação relevante para você consultar dentro do seu ambiente. Só um minutinho. Tem também o WinLogBit, que é uma ferramenta para coletar logs de eventos do Windows. E aqui até fazendo um parênteses, né, contando um pouco de história, a minha jornada com a stack da Elastic começou com esse cara. Igual eu falei, eu comecei totalmente diferente da maioria das pessoas, porque minha demanda maior foi trabalhar com a parte de forwarder de logs Windows, né? Eu precisava encaminhar esses logs aí, a gente utilizava uma ferramenta que não era atualizada desde 2007, aí surgiu a demanda de descobrir um outro forwarder de logs de Windows, e aí eu acabei me deparando com esse WinLogBit, que faz muito bem esse papel, né? Consegue aplicar filtros na raiz por Event ID do Event Viewer do Windows. E aí foi onde eu comecei, beleza, desse o WinLogBit, o que ele faz? Ele manda para algum lugar. Esse algum lugar, né, tem então que eu sabia era o Logstash, isso desse é o Logstash. O Logstash ele tem que mandar para algum lugar, Elasticsearch. Elasticsearch ele consegue indexar essa informação e consultar depois com outra solução. Massa, foi aí que eu comecei a estudar sobre a stack como um todo, né, e estou aqui hoje. O AuditBit, ele é utilizado para coletar eventos de auditoria em servidores Linux. Também é muito bom, é um bit muito legal que dá para você trabalhar, que ele pega logo de auditoria, por exemplo, o cara está tentando fazer conexão no SSH do servidor Linux e está dando falha, tipo, aí você consegue ver lá no evento de auditoria qual que é o usuário que está tentando fazer isso e tal, você consegue fazer algumas coisas legais aí dentro. A parte do Heartbeat, você consegue monitorar a disponibilidade de sistemas, né? É muito legal, isso aí você vê lá dentro do Kibana, na parte de uptime, que aí você consegue monitorar suas aplicações. Sei lá, eu tenho vários endpoints, né, de vários sistemas que eu estou desenvolvendo, e aí eu ficar todo dia acessando para ver se algum está disponível ou não. Como é que eu faço? Ou você pode utilizar outras soluções, ou você espera alguém te ligar e falar se o site está fora do ar. Ou você pode utilizar o Heartbeat, que aí se o sistema está fora do ar, ele já vai mostrar que aquele sistema está down e você já consegue correr atrás daquilo e verificar. Esse Heartbeat já me ajudou algumas vezes, e ajudou alguns colegas também, que ele consegue identificar quando um certificado HTTPS vai vencer. E muitas das vezes a gente instala um certificado HTTPS no site, e aí beleza, ele vale por 1 ano, vale por 3 anos, aí depende do tipo de contrato. E aí meio que você esquece daquele cara. Quando que você vai lembrar daquele cara, sabe? Quando o certificado começa a dar inválido, o pessoal começa a acessar seu site, aparece aquele alerta grandão, sabe? De você certificado é inválido e tal. Aí o cara, e aí eu não tô conseguindo acessar seu site. Aí você pensa, e agora? Aí você vai ver o certificado tá inválido, dependendo de onde você estiver trabalhando. É uma burocracia tremenda para você comprar um novo certificado. E aí o que você faz? Enquanto não tá vindo, ou você utiliza um Let's Encrypt da vida, ou você desabilita o HTTPS e volta para HTTP, né? Então, isso aí é um processo complicado, dependendo da solução, é inviável você voltar para um HTTP da vida, né? Você tem que ir para um Let's Encrypt ou tirar do próprio bolso, assumir seu erro e comprar o certificado ali. Esse FunctionBit, ele é relativamente novo, eu nunca tive a oportunidade para trabalhar com ele, ele serve para coletar métricas de funções que você utiliza, por exemplo, aquelas funções lambdas da AWS, né? Esse aqui é um cara que eu confesso que eu tenho que estudar mais sobre ele, que é uma solução relativamente nova dentro da stack da Elastic. Vocês podem ver que tem uma variedade muito grande desse bits para coletar essas informações aí. E assim, o que esses caras não te ajudam, você pode fazer de uma outra forma. Você pode, sei lá, como vocês viram, o Elasticsearch ele recebe requisições, né? Você consegue escrever isso utilizando comunicação REST, né? Então você consegue você mesmo enviar seu dado sem precisar utilizar um bit. Isso aqui não é obrigatório, mas dependendo da demanda vai te ajudar imensamente. E agora eu vou falar sobre o Kibana. O Kibana, assim,
certa parte do Elasticsearch é onde a mágica acontece de indexar. Só que o Kibana, muitas das vezes, para análise de dados, é onde realmente você vai ter informação, porque ele transforma aqueles dados indexados, aquelas informações indexadas em parte visual, parte gráfica, né? Igual lá no comecinho, aquela primeira frase, né? Uma imagem, muitas das vezes, vale mais que 1000 linhas de log, né? Que nesse caso. Então, vamos entender um pouco mais sobre o Kibana. Ele te permite analisar os dados que estão indexados dentro do Elasticsearch. E, novamente, fazendo aquela observação. O Kibana, ele também orbita ao redor do Elasticsearch, mas ele, única e obrigatoriamente, só funciona se tiver um Elasticsearch. Você não consegue conectar o Kibana em nenhuma outra fonte de dados. Então, não justifica você ter um Kibana sem ter um Elasticsearch. Então, ele é vinculado diretamente para o Elasticsearch. Ah, mas eu só consigo utilizar o Kibana como front-end para esses logs do Elasticsearch? Não, você consegue utilizar outras soluções. Por exemplo, um Grafana da vida, você consegue consumir essas informações do Elasticsearch. Mas o Kibana, ele só funciona com o Elasticsearch. Então, ele precisa fazer disso, né? Então, você consegue transformar essa informação desse dado indexado dentro do Elasticsearch, trazer ele em formato de gráficos, visualizações, né? Mapa de calor, análise de tempo e muito mais. Ele é muito utilizado para a parte de análise de dados, né? Que os caras conseguem montar essas visualizações ali, pegando os dados, transformando informações para poder facilitar na hora de exibir isso para alguma área. Certo. E assim eu coloquei que nas novas versões, né, grande parte da administração é feita através dele, né, principalmente a parte de security ali, a parte de segurança do Elasticsearch que também tem, que é a parte de CIEM, alguma coisa assim. Você consegue fazer a grande parte da gestão por dentro do Kibana. E aqui, isso aqui é um caso real, gente, que aconteceu comigo, né, onde eu trabalhava nesse órgão na área de segurança, a gente tinha uma série de servidores, né? E aí, sempre que rolava um evento de auditoria, a gente tinha que conectar nesses servidores, principalmente servidores Linux, e consultar dentro dessas linhas de log. O que era o problema? Sei lá, tipo, eu tenho, 100 servidores. Eu conecto dentro de cada um? Não, eu fui mais esperto. A gente já tinha lá uma solução de syslog, que é uma solução de centralizador de logs. Então, beleza, graças a Deus eu não precisava sair conectando dentro de cada servidor para poder fazer alguma análise de auditoria. Eu somente conectava dentro do meu servidor de syslog, que é um centralizador de logs, todos os 100 servidores e manda log lá para dentro. Agora imagina 100 servidores mandando log, 100 servidores de aplicação, mandando log para dentro de um servidor de centralizador de logs. Imagina a quantidade de logs que precisava, que era gerado naquele servidor. E imagina uma auditoria que você tivesse que correlacionar logs de, sei lá, vamos pegar um exemplo baixo aqui, sei lá, de 15 servidores. Você tinha que ir lá e correlacionar eventos de 15 servidores. E a gente fazia isso via grep. E aí você pegava o grep da vida, ia lá, minerava esses dados, e aí jogava isso dentro de uma planilha depois, tentava transformar isso em gráfico e tudo mais. Só que tem aquela questão de, tipo assim, você tem que ser ágil, eu quero um sistema de auditoria, ainda mais na área de segurança, eu preciso disso para ontem. Né? Então o cara pegava e falava assim, eu quero essa auditoria, quanto tempo você me retorna com essa auditoria pronta? Eu falava o seguinte, eu consigo desenrolar esse relatório com 30 minutos. Só que na hora que você começava a ver esse emaranhado, como é que você estava 30 minutos depois? Né? Você estava todo enrolado com aquele monte de linha de log, você não sabia para onde que você ia, você não sabia como é que você melhorava, performava a sua busca em cima daquilo. E a partir do momento que eu comecei a utilizar, para esse cara aqui, eu comecei a utilizar o Firebit, que é o que? Dentro do syslog, não sei se vocês conhecem, que é um centralizador de log, basicamente ele vai escrever essas linhas de log em arquivo. E aí eu fazia o quê? Eu pegava essas linhas de log, com o Firebit eu monitorava esses arquivos e jogava dentro do Elasticsearch. Jogava dentro do Elasticsearch, né? Só que antes eu passava pelo Logstash para transformar esse dado, né? Algumas coisas para transformar, parcial o log, e jogava isso dentro do Elasticsearch. E aí dentro do Elasticsearch eu começava a consultar essas informações. E aí aqueles logs que eu demorava 30 minutos para ficar assim, dentro do Kibana, eu conseguia ter isso em tempo real. Então, por exemplo, aquelas mesmas informações lá atrás, eu tinha todas essas informações correlacionadas, de todos os meus servidores. Então, por exemplo, esse primeiro gráfico, que era um gráfico de mapa de calor, que eu sabia de onde estavam vindo as requisições dentro dos meus servidores. Eu conseguia saber quais eram os países que mais requisitavam. Aqui eu tinha um termômetro de logs. Isso aqui eu demorei um tempo estudando, entendendo o meu ambiente, a quantidade de logs que eram gerados dentro da minha aplicação. Então, eu tinha esse termômetro, né? Se, tipo assim, se eu começasse a ficar amarelo ou vermelho, é porque tinha alguma coisa gerando muito log, daí a gente tinha que correr atrás disso.
Aqui eu tinha quais servidores mais geravam logs, né, dentro de uma timeline. Esse aqui era meu queridinho, que ele comparava a geração de logs entre 3 dias, né, logs de hoje, logs de ontem e logs de antes de ontem, dia antes de ontem. Para que eu utilizava isso? Para poder enxergar a anomalia de geração de log. Então, por exemplo, aqui é porque era uma imagem que eu peguei na época que era do final de semana. Só que o que? Isso daqui a gente detectou que estava tendo uma anomalia, que no final de semana, nesse horário aqui, entre 1 e 2 horas da tarde, isso no final de semana, ele tinha que seguir toda nessa mesma linha aqui, essa linha de baixo. Ele estava gerando isso daqui. A gente descobriu que nessa época, se não me falha a memória, foi um incidente de segurança que aconteceu. E aí a gente teve que tratar essa informação, assim, a gente recebeu essas notificações, mas no outro dia, na hora que a gente chegou, que a gente trouxe essa informação, a gente, pô, realmente rolou essa anomalia ali dentro. E aqui tinham os outros logs também que eram gerados. Então, para vocês verem, isso daqui acabou virando isso daqui. Parece mágica, né, gente? Então, para a gente que precisa trazer essa informação em tempo hábil, né? Então, o cara chegava para a gente, eu preciso daquele relatório. Para quando você precisa? Para ontem. Você virava e falou, pô, estava indexado desde ontem, você só não olhou porque você não quis. Chegou agora para a gente, está disponível aqui. O que mais que você precisa de informação? E o Kibana ele tem uma série de recursos, eu acho que eu vou conseguir mostrar algum para vocês aqui. Mas um bacana que tem aqui, não vai dar para fazer porque é imagem, que é recurso de drill down, sabe? Por exemplo, aqui você tem esse log de linha temporal, então você consegue tipo, arrastar e soltar nesses intervalos de tempo, e aí ele vai filtrando e vai ajustando todos os outros gráficos aqui baseado naqueles intervalos de tempo que você está fazendo com drill down. Esse tipo de visualização aqui que a tag cloud, você consegue clicar em cima dela e ele já faz o filtro em cima daquele termo também, facilita em muito a vida da gente. Também tem uma outra solução dentro da stack do Elastic, que é o Elastic APM. Esse cara aqui, eu até comentei com o Leonardo mais cedo, eu considero ele como o X9 da stack, do stack do Elastic. Por quê? Eu trabalhei muito tempo na área de infra e antes de conhecer soluções de APM, principalmente a da Elastic, o que acontecia? Alguém ligava reclamando, o site de vocês está lento. O desenvolvedor falava assim, o problema está na infra. E aí a gente da infra já falava, não, a culpa está no cara do banco. O cara do banco pegava e falava assim, não, a culpa está com o cara do desenvolvimento. E ficava sempre nessa briga. E aí o APM, ele faz o quê? Como um bom X9, você consegue ir lá e ver o seguinte, onde que está a lentidão? Ele vai lá e aponta o dedo na cara, olha, a lentidão está com fulano de tal, está na área tal. E aí, como toda boa equipe unida, o que acontece? Em vez de apontar o dedo na cara, junta todo mundo, né, e vai resolver o problema. Então, basicamente, né, o APM, né, o Application Performance Monitoring, ele serve para resolver esse abismo, né, entre métrica e registro, porque, tipo assim, um log, basicamente dito, né, um log de uma aplicação, tipo assim, o cara acessou tal coisa, não diz muita coisa quando a gente quer saber de performance, né, o que está performando ou deixando de performar na minha aplicação. Ou, por exemplo, se a parte de métrica, beleza, está consumindo muita CPU, está consumindo muita memória, mas por quê, né? Ele não me diz o que tem, sabe, entre o log e tudo mais. Aí o APM ele vai resolver esse abismo, né? Então, você consegue saber ali dentro da sua aplicação aonde que pode estar gerando essa lentidão. E como é que funciona essa parte do APM, né? Normalmente você tem um APM Agent, que ele é instalado dentro do servidor de aplicação que está rodando. E aí você tem esses agentes que ele ficam enviando essas informações, esses dados, né, esses logs, para dentro do APM Server. O APM Server é responsável por pegar essas informações e jogar para dentro do Elasticsearch. O Elasticsearch vai armazenar isso e você consegue consultar essas informações visuais, né, de forma visual, dentro do Kibana. Né? E o Kibana vai lá no Elasticsearch, consome essa informação e te apresenta. E aí as vantagens, né? Entender em que o seu serviço está gastando tempo e por que ele para de funcionar. Então, sei lá, tipo, sempre que o cara, em determinados tempos, em determinados momentos, o meu servidor retorna erro 500, cracha e não volta mais. Por que ele está retornando isso? Você consegue lá ver, tipo, toda vez que o cara faz essa request com esse parâmetro, cracha a minha aplicação. Você vai conseguir ver isso dentro do APM. Né? Ver como é que seus serviços se interagem com outros, né? Porque, tipo assim, dentro de uma aplicação, quando o cara faz uma requisição, muitas das vezes, quando você monitora o log do servidor web, por exemplo, da aplicação ali, de uma parte da vida, você vai ter só aquela parte do RI onde o cara realmente conecta, né? Com a APM, você consegue ver toda a estrutura da requisição. Tipo assim, ele bateu no front, o front foi tanto tempo lá no back, o back-end demorou tanto tempo para ir no banco, o banco demorou tanto tempo para poder trazer aquela informação para o back,
O back demorou tanto tempo para transformar aquela informação e jogar para o front, e o front demorou mais tanto tempo para mostrar aquilo para o usuário, devolver aquilo para o usuário. Então, uma API vai te mostrar todo esse subnível de requisições, né? Normalmente é como se fosse um iceberg. O usuário vê aquela pontinha do iceberg. O que está por baixo ali, você normalmente não vê, mas com a APM você vê, você consegue ver aonde que está indo cada coisa ali. Então, ali você vai aumentar a produtividade da sua equipe de desenvolvimento, porque se você tem um time de qualidade, né, de desenvolvimento, a galera vai acompanhar isso, vai ver onde está tendo lentidão e já vai trabalhar em cima daquilo para poder performar a busca. Você consegue monitorar a experiência do seu usuário final, né, no navegador, para poder ver, assim, as requisições, normalmente elas estão retornando em quanto tempo, está demorando muito, se não está. E o melhor de tudo, oferece suporte para Java, Go, Node, Python, PHP, Ruby, .NET, entre outras, né? E o que ela não tem de agente oficial, existe alguns agentes mantidos, né, pela comunidade para outras linguagens que você consegue utilizar também. Calma que tá quase chegando na parte top, gente. Isso aqui é mais a introdução mesmo, só para vocês entenderem o que eu quero mostrar para vocês. E assim, tem os tipos de ambiente, né? Onde que você mantém esses clusters, né? Esse stack do Elastic. Você tem as instalações tipo standalone, que é onde você baixa os binários, instala na mão e configura de maneira raiz. Tem um SE, que você vai ter ali os hosts, né, dentro da sua infraestrutura, e aí ele vai montar tipo uma parte de gestão ali dos seus clusters para você poder gerenciar através de uma interface gráfica que é muito mais simples. Eu trabalho hoje basicamente com esse SE, que é o Cloud Enterprise. Realmente é algo fantástico. E você tem também o Elastic Cloud. Que é, tipo assim, esse aqui ele tem uma versão trial, que eu acho que você consegue utilizar por 15 dias, 15 ou 14 dias. E esse, igual eu falei, Elastic tem essa política, realmente é uma versão trial, você consegue ir lá, cadastrar seu e-mail, você consegue utilizar, eles não vão pedir seu cartão de crédito, então você consegue ir lá e testar isso lá, tipo assim, eu não quero perder tempo instalando toda essa stack, eu já quero enviar isso daqui para dentro do Elasticsearch, eu gostei mais do EPM, eu quero já enviar isso para dentro do Elasticsearch e quero ver como é que ele vai me atender, eu quero ver o que eu consigo trazer de informação em cima daquilo. Você consegue utilizar esse Elastic Cloud aí por 14 dias, acho que, se não me engano, se eu não estiver errado, e você já consegue avaliar essa informação lá, como é que você vai indexar esse dado e trazer esse dado aí para frente. Agora é a parte mais top, assim, para quem já me conhece, eu sempre gosto de fazer isso nas minhas apresentações, sabe? Eu gosto de contextualizar, eu acho muito importante, né, do que só chegar aqui e mostrar fazendo e aí a pessoa não vai entender como é que aquilo está funcionando no final, tipo assim, caramba, eu só sei que funciona, mas não sei como é que funciona, mas foi muito top, tipo assim, mas eu gosto de trazer contextualizar para poder realmente a pessoa saber como é que aquilo funciona daquele jeito, sabe? Então vamos aqui à primeira parte, né? Como é que você cria o seu próprio Google, né? Então vou mostrar aqui para vocês como é que funcionaria. Gente, longe de ser um Google, o que eu quero trazer aqui? A parte de um motor de busca, que é o que o Elastic faz e faz muito bem feito, que é a parte de busca, a parte de relevância e tudo mais. Então aqui eu tenho uma aplicação rodando em container. Deixa eu só limpar aqui. Provavelmente minha máquina deve ter parado pelo horário. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui acontece, a gente faz parte. Deixa eu validar aqui. Vamos ao container. Toda vez que isso acontece, eu só lembro do jargão do Faustão. Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. E isso acontece, gente, é normal. Isso aqui não... Eu sei, são problemas da vida real, sabe? Isso pode acontecer com todo mundo. Deixa eu ver aqui. Acho que vai pedir a credencial. Só um minutinho. Tá, e também não vai mesmo, não.
Só mais um minuto. Beleza. Vamos ver se essas daqui voltaram. Esse aqui voltou. Beleza. Só você mesmo, negão. Então, containers. O pessoal que tá hackeando aí o João, por favor, para com isso aí. Beleza, então tá aqui meu Google rodando, né? Então aqui tá basicamente um front-end rodando. Como é que funciona aqui? Eu venho aqui e faço uma busca por João, e aí, beleza, ele foi lá, me buscou todos esses resultados e vai me apresentar esses dados aqui, né? Tipo, João Neto, João José Ribeiro Neto. Bacana, ele performou isso, trouxe isso em 0,005 segundos. Então, você pode ver que ele consegue fazer as buscas ali em tempo muito pequeno. Ele consegue fazer algumas coisas também, por exemplo, aqui é o que seria a questão de relevância, João José. Tipo assim, por que ele trouxe João José primeiro que João José Ribeiro Neto? Né? Aí a gente já vai entrar na parte do motor de busca do Elasticsearch. Por que ele trouxe esse cara primeiro? Porque esse cara, para ele, vai ter uma relevância maior. Porque é o seguinte, João José bateu exatamente com João José. Então, é como se fosse uma correspondência de 100%, então ele vai ter uma relevância maior. Só que ele vai ver o seguinte, olha, dentro dos meus dados, eu também tenho João José Ribeiro Neto. Não é o que você pesquisou, mas pode ser relevante para aquilo que você está buscando. Então, ele começa a trabalhar com essas partes de relevância e consegue te apresentar esses dados também. E existem algumas outras coisas que você consegue aplicar, eu tenho alguns artigos escritos sobre isso, que é a parte de fuzzing, mesmo que você escreva errado, ele vai buscar. E tem uma outra parte que eu ainda acho melhor do que o fuzzing, que é o tipo, o did you mean, tipo, você quis dizer, que é o quê? Por exemplo, beleza, pesquisei por João. E se a pessoa vem e digita João assim, o que ele vai fazer? Ele vai falar para mim, olha, eu estou exibindo os resultados para João ao invés de João. Né? E aí ele vai trazer aqueles mesmos resultados. Ou, por exemplo, vou digitar aqui, faculdade de negócio. Beleza, tá 100%, né? Tá certo. Então, beleza, eu pesquisei sobre faculdade de negócio com S e tal, ele vai falar, olha, eu estou exibindo os resultados para esse registro aqui, faculdade de negócio, ao invés de faculdade de negócio. E aí ele vai trazer os resultados que vai dar match com aquilo. E como que funciona isso lá no fundo, sabe? Tipo assim, como é que essa caixinha preta desse motor de busca? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria o que eu utilizei no back-end, né? Eu tenho o front-end ali do meu Google, que vai mostrar aquele resultado para o meu usuário, e o meu usuário só quer saber, né, a busca dele, independente se ele digitou errado, se ele digitou certo, ele quer saber o resultado da busca dele. Então, aqui, por exemplo, eu estou usando uma consulta, né, do tipo de domain, que é você quis dizer, e aí, na hora que ele faz a busca de um termo errado, aqui eu coloquei aquele mesmo faculdade de negócio, tipo, totalmente escrito errado, e na hora que eu executo, ele vai falar o seguinte, olha, fazendo a busca dentro dos registros que você tem aqui, o que mais se assemelha seria faculdade de negócios. Aí eu vou lá, pego esse resultado que ele achou relevante dentro do resultado que eu tenho na minha base de dados, e aí eu venho aqui e faço essa busca aqui. Eu faço uma segunda busca com aquele tema que ele achou relevante. Então, na hora que eu faço essa busca, aí ele acha aquele resultado, faculdade de negócios, FGV. Então, funciona mais ou menos dessa forma, né, dentro do meu motor de busca do Elasticsearch. Né? Então, para vocês verem, por que eu falei lá no começo, o que é que funciona, como é que é a API REST, o que é o verbo get, para que ele funciona, aonde eu faço um search, qual é a estrutura dentro do índice. Então, você precisa ter essa base teórica para poder conseguir entender como é que você vai começar lá dentro. Porque, tipo assim, quando você começa, aqui não tem nada, tipo, é só uma tela limpa, você não sabe por onde começar. Então, em determinados momentos é útil, né, você saber ali como é que funciona essa estrutura do Elasticsearch. Tipo, tudo isso aqui que eu estou fazendo numa ferramenta chamada DevTools, que está dentro do Kibana, só que essas consultas, essas chamadas que eu estou fazendo lá dentro do Elasticsearch. Então, ele vai lá dentro do Elasticsearch, faz essas buscas e me retorna. Então, assim, muita gente, eu não sei se vocês têm esse nível de curiosidade, eu tinha isso, tipo assim, caramba, tipo, eu digitei algo nada a ver, como é que o Google sabe que eu queria pesquisar isso e tal? Lógico, os algoritmos do Google não são simples assim, sabe? Existe uma série de outros fatores, uma série de outros mecanismos de relevância que ele aplica em cima daquilo. Principalmente a questão do seu histórico de navegação, o que você tem, uma série de outros registros que ele tem. Como eu falei, tudo isso é dado, o Google armazena essas informações
para te trazer um dado ainda mais assertivo. Aqui eu estou fazendo uma busca com proximidade em buscas que estão dentro de uma base de dados específica, né? Mas eu queria trazer essa visão para vocês de como é que funcionaria. Então, por exemplo, aqui eu trouxe um Google, mas poderia ser um sistema qualquer que vocês estão utilizando, que uma pessoa quer fazer uma busca e a busca a pessoa pode digitar um termo errado, né? Então, pode acontecer isso sim, você poderia aplicar uma mesma lógica parecida com essa para retornar. E, igual eu comentei, por que eu prefiro utilizar um dedumin ao invés de um fuzzy? O fuzzy, ele aplica um algoritmo, acho que é de Levenstein, que ele faz as trocas de posições de caracteres para poder verificar se, fazendo trocas, ele consegue dar match a alguma coisa dentro do seu índice. Só que o fuzzy, ele não te fala, tipo assim, olha, esse aqui é o melhor termo para aquilo que você buscou. Ele simplesmente vai lá, faz a troca, se deu match, ele te retorna o resultado correto já. Mas você não sabe qual foi o resultado, o que o fuzzy fez para poder aplicar em cima daquilo. Mas pode ser útil em alguns casos também. Então, esse aqui é o primeiro case que eu queria mostrar para vocês. O segundo case é o mapa do Covid. Esse mapa do Covid aqui eu fiz ele para poder apresentar também em palestras e tudo mais, que é a parte gráfica do Kibana. Essa aqui é a carinha do Kibana, gente. Tem uma Oi, pergunta pode. aqui do Wellington, ele perguntou se você estava usando um template próprio, se era da própria plataforma, ou se era de terceiros. Acho que ele Template? do Kibana, eu acho. Ali do DevTools lá. Acredito que tenha sido essa a pergunta. Não, esse DevTools aqui, ele vem dentro do próprio Kibana, né? Quando você vai lá e utiliza o Kibana, você vem aqui e ele tem a parte aqui embaixo aqui do DevTools, que aí ele te traz essa telinha aqui para você poder fazer essas consultas, né, dentro do Elasticsearch. Isso que vocês estão vendo, pessoal, já é o Kibana, entendeu? Exatamente, esse aqui é o Kibana. E trazendo aí tentando colaborar um pouco também no exemplo que você estava dando aí do Google, é interessante que o iFood ele também utilizava essa engine de buscas do Elasticsearch. Ele alterou porque os nomes das empresas, né, de comida, né, geralmente o pessoal acaba escrevendo errado, e aí eles utilizavam o Elasticsearch. Eles mudaram para o Postgres por conta de uma questão deles trabalharem com os dados de geolocalização. Mas por muitos anos eles usaram o Elasticsearch. Olha só. Essa eu não sabia. Mas, assim, informações que eu tive, eles ainda utilizam o Elasticsearch. Talvez não sei se para a parte de busca, alguma coisa assim, mas eu sei que o pessoal do iFood ainda continua utilizando o Elasticsearch para alguma coisa assim. Tá, então assim, ó, esse aqui é o DevTools, né? Não sei se a pergunta do colega foi essa, mas, por exemplo, assim, tenho só o Elasticsearch instalado, não tenho o Kibana aqui que eu posso utilizar para facilitar. Você pode utilizar um curl da vida, que é o mais trabalhoso que tem, ou você pode utilizar um Postman. Postman também é bastante utilizado pela comunidade aí para poder fazer esse tipo de requisição. Dá para se utilizar também. No meu caso, eu utilizo o DevTools mesmo, que está pronto. Né? Normalmente, em quase todos os ambientes que eu trabalho já vem com Kibana junto. Então, eu acabo utilizando ele por aqui para poder ter essa facilidade. Aqui o caso do mapa do Covid, né? Como é que funcionaria? Tranquilo. Perguntou a questão de se o código é aberto para colaborar, para que terceiros colaborem. Sim, é tudo open source, cara. Tudo aqui é open source, do que eu estou mostrando. Elasticsearch, Kibana, Logstash, tudo open source. E só teve uma mudança recentemente de política, mas é mais para quem disponibiliza o serviço por parte de cloud, sabe? A partir da 7.10 houve umas mudanças de política lá, mas para nós, meros mortais, né? A gente consegue ainda ter acesso a esses dados, você consegue ir lá e contribuir sim com a solução, ela é open source. A outra coisa também que eu acho fantástico aí, que literalmente eu visto a camiseta do Elastic, né, por essa questão aí de visão, né, de cultura, eu tenho muito alinhado com eles, assim, me identifico bastante ali. Então, dando continuidade aqui, eu tenho um sistema, né, que conecta uma APIzinha, eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito hoje, até pela questão do tempo aqui,
que conecta dentro de um site, e dentro desse site ele vai lá e varre as informações, né, dos históricos de vacinas já aplicadas no mundo, né, e aí eu coleto essas informações, eu utilizo um web scrape para poder conectar lá dentro, pegar essas informações e indexo isso dentro do Elasticsearch, dentro de um índice chamado COVID. E aí eu vou fazer o quê? Eu tenho uma API do Maps, do Kibana, que é uma API fantástica, e aqui eu vou criar um gráfico aqui para vocês, né? O que ele vai trazer? Ele vai trazer a parte de gráficos, e aí eu vou criar aqui uma representação visual das vacinas já aplicadas de Covid no mundo, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar uma nova layer baseado em documentos, e aí aqui eu vou utilizar um índice chamado Word, que ele vai fazer o quê? Ele vai mapear para mim, né? Ele vai segmentar para mim os países do mundo. Então, ele vai como se fosse fazer um desenho ao redor de cada país do mundo para mim. Então, feito isso, eu vou adicionar essa layer aqui, e eu vou colocar um nome nessa layer, que vai ser tipo mapa COVID. Colocar vacina, né? Mapa, vacina COVID. E aí eu quero fazer o quê? Esse robozinho meu, né, que faz esse web scraping dentro desse site, ele vai lá, pega essas informações de vacina e indexa dentro desse índice chamado COVID. E aí eu quero fazer o quê? Eu quero pegar essa informação desses países, né, que foram adicionados, eu quero exibir somente os países que já tiveram vacinação, e depois eu quero classificar, né, baseado, né, montar como se fosse um mapa de escala mesmo, de países que mais aplicaram vacinas. Na última apresentação teve até uma pessoa falando assim, nossa, você poderia ter feito um cálculo de porcentagem, tipo assim, da quantidade de população pela quantidade de vacinas já aplicadas. Cara, dá para fazer? Dá, mas não é o foco, eu só quero mostrar o que dá para fazer com a solução. Né? Então, basicamente, eu quero mostrar o quê? Um mapa de escala por quantidade de vacinas já aplicadas, independente da quantidade de população de cada país. Então, o primeiro passo eu já tenho, que é todos os países. Agora eu preciso filtrar essa informação. Aqui ele trata como um join, mas não seria necessariamente um join, né? Que igual eu falei que eu acho que ele não faz alguns tipos de join, mas para esse cenário específico aqui, Kibana consegue fazer essa mesclagem para poder fazer isso. Então aqui eu vou fazer essa junção dessas informações. Aqui ele já tem essa informação, que é o do Word, e aqui eu vou selecionar um campo único para ele, que identifica quais são os países, que é o name. E por que eu estou falando... depois eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, tipo, como é que essa informação está lá dentro, como é que ele traz isso daqui. Beleza, depois eu vou falar o quê? Eu tenho um mapa do Word e eu tenho um nome. E aí eu tenho um índice chamado COVID. E dentro do índice COVID, eu também tenho um campo chamado nome, que é name. E aí ele vai bater essas informações. E você pode ver que aqui, alguns países ele já não está trazendo mais. Porque esses países... nessa fonte de dados que eu conecto, ela não tem dado de vacinação desses países, então não está mostrando para eles. Tipo, massa. Então aqui eu já tenho, né, aqui ó, count, quantidade de Covid e tal, show de bola. Então aqui eu já tenho os países que já aplicaram vacinas. Só que eu quero saber quais os países mais aplicaram vacinas com escala. E o que eu vou fazer aqui? Em vez de colocar um fill color solid, eu vou colocar aqui um by value. Só que aqui eu coloquei como count, mas eu tenho que colocar uma métrica, que é o quê? A métrica que eu quero é a quantidade de vacinas já aplicadas. Então, eu vou colocar aqui quantidade de vacinas. Beleza. E aqui ele foi e já começou a aplicar essa escala. E eu vou fazer o quê? Eu vou colocar uma escala de vermelho e esse data mapping eu vou reduzir aqui para ele segmentar ainda mais os meus dados. Beleza. Então, se eu venho aqui agora, as number, data mapping, beleza. Se eu vier aqui agora e aumentar, expandir, ele já vai trazer essa escala para mim, uma escala de efeito automatizado, e eu já consigo ter essas informações da vacinação. Só que aqui ainda não está legal, tipo assim, beleza, eu estou passando o mapa aqui, mas se estiver mais longe eu não vou conseguir ver qual que é o nome do país. Show, eu consigo vir aqui e colocar um tooltip, que é o quê? Eu quero mostrar o nome desse cara também. Então, se você passa o nome, ele vai te mostrar qual que é o nome do país, né, Brasil, e a quantidade de vacinas que já foram aplicadas lá dentro. Então, é para vocês verem, tudo isso baseado em dado. Então, eu tenho dado de um web scraping, não foi através de Bit, né, que é igual eu estou falando, eu utilizei uma plataforma, uma ferramenta, um script aqui em Python, que vai lá dentro desse site, busca e traz essas informações. O que mais eu consigo criar aqui dentro desse mapa do Covid? Aqui eu criei esse mapa, eu não vou salvar, mas eu tenho um mapa feito em Canvas, né, eu gosto muito do Canvas, porque o Canvas ele traz uma visão negocial, né, tipo assim, realmente é o que a área... No final, a parte quem vai bancar, custear isso daqui, muitas vezes é o negócio. Então, você tem que trazer alguma coisa relevante para o negócio. Então, baseado nesse mesmo índice que tem essas informações,
Então, ali eu tenho alguns dados, né? Tem aquele mesmo mapa que eu montei, e aqui ele vai trazer outras informações, total de vacinas do mundo, país com mais vacinação, país que menos vacinou, total de países já vacinados, quanto já foi, quanto está pendente, o ranking de vacinação. Esses dados aqui eu acho que deve estar desatualizado, mas é basicamente isso que dá para ser feito também. Você consegue mesclar essas informações. E a fonte que eu estou buscando é esse site aqui, ourworldindata.org, e aí lá dentro eu faço o web scrap lá dentro e pego essas informações. Então já é um case de uso aí que dá para fazer de Elasticsearch. Outro case aqui bacana é o case do APM, que é onde eu falei que existe aquela mágica, né? Então vamos lá no APM. Vamos continuar aqui na parte gráfica. Tudo isso através do Kibana, hein, gente? Vou vir aqui na parte de APM. Ele parou aqui, provavelmente o meu sisteminha não deve estar rodando no Docker, ele deve ter morrido da mesma forma que o outro morreu, mas vamos subir esse cara na mão aqui. Make request. Python make request. Conexão recusada. Deixa eu ver aqui. A aplicação deve ter parado. Parou. Então, vamos voltar aqui na parte de container. Subiu a aplicação. Make request. Beleza? Esse containerzinho aqui, basicamente, ele fica responsável por poder fazer requisições, né, nas minhas aplicações de maneira aleatória. Eu falo para ele o seguinte, num range de 0 a 100, escolhe um número aí e faz esse tanto de request lá no meu site. E aí ele fica fazendo essas requisições aqui. Aqui eu vou aumentar o tempo, eu vou colocar today, vou colocar tipo last, sei lá, tipo 3 hours. Aí não vai pegar legal porque ele parou. Vamos colocar então um tempinho menor. Last 3 minutes. Beleza. E aí eu tenho duas aplicações rodando, né? Uma aplicação em Python e uma aplicação em PHP, né? E ambas sendo monitoradas pelo meu Elastic, né? Pelo meu APM. Então eu tenho agentes de APM instalados nessas aplicações. As aplicações mandam essas informações para o APM Server, o APM Server joga aqui para o Elasticsearch. Então, se eu venho e acesso aqui dentro, ele já vai me mostrar as requisições que estão sendo feitas, o tempo que cada requisição demora, e aí eu consigo ter uma visibilidade maior desse tipo de requisição, o que cada requisição faz. Então, por exemplo, nesse get que eu dei, beleza, aquele dado que eu falei, que ele vai mostrando abaixo da camada da SBL. Para o usuário, ele vai ver só esse get barra. Só que, por exemplo, esse get barra ele demorou 951 nanosegundos para retornar. Desses 951, 87 nanosegundos foi para poder carregar o index.html. Tipo, show. Vamos ver coisa mais detalhada, que é coisas que realmente o usuário não vê e que a gente poderia simular. Essa mesma aplicação que eu mostrei aqui para vocês, ela faz aquele sistema de CRUD. Ela tem uma parte de login, ela tem uma parte de cadastro, mas se eu vou pegar algo que já fez aqui, para não prolongar muito tempo, eu tenho um CPF S1 e a senha aqui, não vou mostrar a senha para vocês, mas vocês vão ver qual que é a senha. Então, basicamente, o que ele fez? Ele fez a busca, né? Então, não vou salvar, e aí ele trouxe esses resultados. Da onde que está vindo isso? Se eu vim aqui dentro do meu Elasticsearch, eu tenho um índice chamado usuários, né? Que ele está consultando dentro desse índice, indexando dentro desse índice, fazendo tudo isso aqui lá. Então, vamos pegar aqui, ó. O nome do cara é esse, sobrenome é esse, senha tal, beleza. O que a gente pode fazer aqui? Eu quero atualizar esse dado do cara. Na verdade, aqui eu vou colocar João Neto. Vou atualizar esse dado, valor atualizado. Se eu voltar aqui dentro e fazer um novo search, vejo José trazendo Neto. Então, a minha aplicação consegue fazer essas comunicações dentro do Elasticsearch. E como é que funciona isso lá dentro do APM, né? O que aconteceu lá dentro? A gente viu as paradas acontecendo aqui em cima, mas como que aconteceu lá embaixo? A gente tem um update, a gente tem um login e tudo mais. O login, ele demorou 8 milissegundos para poder responder aquela requisição minha. Desses 8 milissegundos, 3 milissegundos foi para poder ir lá no Elasticsearch,
fazer o post no usuário e retornar essa informação para mim nesse search. Se eu clico, ele fala, olha, ele demorou esses 3 milissegundos para poder fazer essa requisição, isso aqui dentro do search. Se eu volto aqui, venho aqui agora no update, com aquela atualização que eu fiz, ele demorou, né, 19 milissegundos, esses 19 milissegundos ele demorou 16 para poder fazer o update lá dentro do Elasticsearch. Ah, beleza, o update que o cara fez, vamos ver se ele vai trazer aqui no metadata. Esse aqui ele já não trouxe dentro do metadata, porque provavelmente ele passou a informação tipo post. Então, você já consegue ver o tempo que ele demorou, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui se ele vai trazer. Aqui, na verdade, ele está fazendo um put dentro do documento e está passando o ID. Deixa eu ver se o ID desse cara aqui, vamos bater esse ID lá de dentro mesmo. É aquele ID, tá vendo? Se eu colocar aqui em cima, final ZT. Então, a gente consegue ver que ele fez um update dentro desse cara. Então, basicamente, é isso que você tem. Eu quero ver se eu consigo simular aqui uma lentidão de sistema maior, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu tenho aqui, vamos voltar aqui dentro do meu APM, e eu tenho aqui uma aplicação de PHP. Tá rodando bem, tá rodando os get ali dentro, que basicamente ela faz o quê? Na hora que eu clico aqui na imagem, ela fala assim, seu nome é tal, seu e-mail é tal, né? Ele tá pegando essa informação dentro de um banco de dados. Vamos ver se não vai dar ruim, que esse tipo de coisa em produção tá dentro desse cara aqui, 5555. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um sleep de 10 segundos nesse cara aqui, vou reiniciar meu Apache, beleza, reiniciei meu Apache, e agora que eu vou voltar na minha aplicação, clear, vou dar um para carregar, e eu vou clicar. Aí tá vendo que aqui em cima ela está carregando? É aquele sleep que eu coloquei lá dentro. Tal. Vamos esperar ali os 10 segundos. Retornou. Vamos ver como é que ele vai apresentar isso dentro da minha aplicação. Vai ser um post. Olha só isso daqui. Literalmente, ela demorou 10 segundos para poder retornar. Desses 10 segundos, 423 nanosegundos demorou para poder conectar no banco. E desses 10 segundos foi o tempo que ele demorou para poder fazer um select lá no meu banco. Saca só? Para aquele mesmo cenário que eu falei lá atrás, de apontando o dedo na cara. Tipo assim, aqui a gente viu que demorou 10 segundos para retornar um select. Aqui está um select bem simplesinho aqui, porque eu coloquei aquele sleep lá na unha. Mas para um problema real, de ambiente real, você conseguiria ver que provavelmente está com um problema naquele select. Ele está demorando muito para poder retornar alguma busca. Então você poderia trabalhar em conjunto, olha só, trabalhar em conjunto, não apontar o dedo, trabalhar em conjunto com todas as equipes, né, com a equipe lá de bancos, com os DBAs, para talvez melhorar essa consulta aí e conseguir trazer um tempo menor. Então a PM ele te permite você conseguir ver isso. Calma que ainda tem mais, gente. Coleta de logs. Aqui do servidor web. Eu tenho esse servidor webzinho rodando aqui dentro, maroto, né? Então, vou navegar dentro dele, é um servidorzinho de hospedagem e tal. E tudo que eu estou fazendo aqui, ele gera evento. Cada evento desse é como se fosse um log. Então, beleza? Eu fiz aqui no Chrome, eu vou vir aqui no meu Firefox, vou acessar algumas coisas também. Parte de home, contact. Beleza, tudo isso que eu fiz gerou evento, esses eventos gerou log. E eu tenho um Firebit lá dentro desse servidor de aplicação que está pegando esses logs e jogando para dentro do meu servidor. Então, se eu vier aqui e fazer uma busca dentro do Discover, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa. Eu acho que o Firebit deve ter parado lá dentro também. Está encavalando tudo. Firebit start. Deixa eu validar aqui. O que deve ter parado foi o logs teste. Service. Aqui eu estou atualizando o serviço do logs teste, gente, porque o que acontece? A minha máquina virtual, tudo isso aqui está rodando dentro da máquina virtual. Deixa eu contextualizar aqui o que está acontecendo aqui.
A minha máquina virtual está com um probleminha que, de vez em quando, ela perde a placa de rede. E aí, na hora que ela perde essa placa de rede, todos os meus containers eles estão quebrando. Aqui está subindo a aplicação novamente. E aí, na hora que quebra, ele fica com esse probleminha aí que os containers não conseguem se recuperar, mesmo restartando a placa de rede na mão. Então, beleza, ele voltou a indexar os dados. Se eu dar um refresh aqui, ele vai começar a trazer os dados para mim. Então, aqui eu estou filtrando essas informações, igual eu falei, cada evento daquele, ele gera uma linha de log. E essas linhas de logs eu venho e consigo parsear aqui. Basicamente, ela gera essa linha de log aqui no meu servidor web, e aí o Filebit envia lá para dentro. Dentro do Logstash eu transformo, quebro ela, e eu consigo ter essas informações quebradas, né? Tipo, qual que é o agente que está conectando, qual que é o navegador, tudo mais. E por que é interessante eu ter essas informações e ter elas quebradas desse jeito? Porque eu consigo montar visualizações e montar dashboards. Então, quando eu venho aqui numa dashboard, por exemplo, essa aqui foi uma que eu criei para esse cenário específico. Então, por exemplo, nos últimos 3 minutos, né, fizeram um get na minha aplicação, tive 53 registros, 60% veio do Chrome, 39% do Firefox, 100% veio do sistema Linux. A URL mais requisitada foi essa daqui, a segunda e a terceira foi, assim, se eu posso ordenar aqui, aqui não está funcionando a ordenação, tá mais por data mesmo. Eu consigo ver a quantidade de resultados de cada uma dessas páginas, né? O que não é essas 3 foi agrupado em um outro termo, né? Então eu consigo ter todas essas informações. Dá para saber qual, por exemplo, beleza, eu tenho um sistema publicado, né? Qual sistema operacional a galera mais usa? Isso aqui é muito útil para aplicativo, porque ele vai pegar, por exemplo, que eu estou usando Linux, mas se tiver um Android, vai mostrar Android, se o cara estiver utilizando através de um iPhone, vai mostrar iPhone, saca? É muito legal mesmo. Então, a importância do monitoramento de logs também, porque você consegue entender melhor quem que é seu cliente, qual página mais está sendo acessada, então dá para você ter essa informação também. E aqui a última e uma das mais legais, que é um sistema de entrega de pizza, que eu vou mostrar para vocês como é que seria, por exemplo, acompanhar aquele entregador de pizza seu lá do iFood que chega e tal, como é que funciona. Então, novamente, aqui não é no Canvas, aqui vai ser no Maps. Eu tenho um mapa já criado chamado entrega de pizza, e eu tenho 3 pizzarias dentro da minha região. Eu estou nessa localização e aí eu quero pedir essa pizzaria dentro dessa pizzaria que está mais próxima da minha casa, para poder chegar mais rápido. E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho um script em Python também, que ele vai fazer o quê? Ele vai, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vai fazer basicamente o que? Ele vai simular o dispositivo que está lá na motinha do entregador, e esse cara vai ficar mandando coordenadas para dentro do meu Elasticsearch. Ele vai ficar mandando essas coordenadas lá para dentro. De tempo em tempo ele manda essa coordenada para lá. E aí, conforme ele vai mandando essa coordenada, eu vou sabendo onde ele está. E aí eu consigo saber onde esse entregador está para poder fazer a entrega da pizza lá na minha casa. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou sair e aí eu vou startar aqui a minha entrega. Então, startei. E aqui eu já consigo ver o seguinte. Ó, o entregador saiu lá para minha casa. Gente, eu não estou fazendo nada, eu não estou autorizando nenhum documento, é o script que está mandando. E aí a motinha foi, sabe? O entregador saiu com a minha pizza para poder entregar lá para mim. Então, seria mais ou menos esse cenário. E você consegue acompanhar, rastrear o seu entregador. Dá para você utilizar o Elasticsearch para isso também. E aí, ao final de tudo, ele mostra aqui, né, que o entregador chegou. Então, já não preciso mais, né, acompanhar aquilo ali. Ele fez a entrega com sucesso. Antes de finalizar, um outro recurso também, esse aqui não está nem na apresentação, eu mostrei para o Leonardo. O Leonardo falou assim, mostra isso aí que a galera vai curtir. É uma parada que eu quis fazer meio cômica, mas de verdade dá para ser feita, mas não nesse sentido, que é o quê? Eu criei uma aplicação chamada de Batalha Naval, que a gente vai imaginar o seguinte, a gente tem um órgão governamental que está aqui no Brasil e esse órgão tem que fazer o monitoramento da parte marítima para poder saber se existe alguma embarcação hostil. E aí o cara pode fazer o quê? Vou fazer um scan, né, dentro de todo o território marítimo do Brasil para poder ver se existe uma embarcação hostil. E aqui eu vou contar uma historinha para vocês, vamos lá. A gente fez o scan, deixa eu atualizar aqui para ver se essa aplicação não caiu também. Caiu também. 1, 2, 3, 4, essa daqui. Beleza, carregou aqui. Legal, tem um órgão, então vou fazer um scan. E aí, beleza, o scan foi realizado com sucesso. E aí foi detectado que existe uma embarcação hostil dentro do território marítimo ali do Brasil.
Esse órgão tentou comunicar de várias formas aqui com essa embarcação, mas em nenhum momento eles deram nenhum retorno e foi identificado que existiam armas apontadas dessa embarcação para o território do Brasil. E aí foi enviado um alerta para ela que é o seguinte: olha, se você não responder, infelizmente a gente vai ter que abater, né, essa embarcação, e realmente não teve nenhuma resposta. E aí foi feito um set de travar um alvo nessa máquina, né, nessa embarcação hostil. Novamente foi enviado um novo alerta, o último alerta, de que se eles não respondessem, a embarcação seria afundada, e não houve nenhum alerta. E aí a gente fez o quê? Foi feito disparado, né, um míssil para poder destruir essa embarcação. Então, fogo, e aí o míssil foi enviado até a embarcação. E o míssil vai enviando as coordenadas para dentro do Elasticsearch, e na hora que ele chegar dentro da embarcação lá, que ele atingir, ele manda a última informação dele, que é o que o alvo foi eliminado com sucesso. E assim que elimina o alvo não existe mais no mapa. Então, tudo isso foi feito com Elasticsearch, né, com toda a stack da Elastic, utilizando Kibana para visualização. Elasticsearch indexando esses dados de coordenadas, e ali eu utilizei, lógico, um script em Python também para poder ficar enviando essas informações. Então, isso são algumas das coisas que dá para ser feitas com esse stack da Elastic, é bastante coisa mesmo que dá para ser feita. E aí, igual eu comentei com vocês, algumas pequenas empresas que utilizam o Elasticsearch hoje em dia, né, stack da Elastic, sei lá, Netflix, Blizzard, Facebook. Então, assim, é uma solução que tem um potencial muito grande, que pode resolver inúmeros problemas aí do dia a dia, né? Com certeza, algum dia essa solução pode ser útil para vocês aí. Se, algum dia, a partir de hoje, quem sabe, já pode ser útil aí para vocês. Então, é isso que eu queria compartilhar essa noite aí com vocês, gente. Eu não sei se vocês ficaram tão empolgados como eu. Sempre que eu vou falar sobre isso, eu fico empolgadão, porque realmente é algo que dá para expandir muita mente. E igual vocês viram, tudo isso dentro de um único ponto, sabe? Eu tive que sair para fora para poder startar minhas aplicações que morreram, mas vocês podem ver que dentro do Elasticsearch, dentro do Kibana ali, eu consegui fazer muita coisa. Então, eu tenho todo esse gerenciamento centralizado. Então, assim, é isso. Obrigadão. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode fazer aí no chat que o Leonardo me repassa. Foi até interessante, o pessoal está digitando aqui algumas dúvidas. Foi até interessante mostrar a parte dos containers, para eles terem uma noção da quantidade de VMs, né, de máquinas que estão ali. E se ele fosse ter que analisar, ele ia ter que acessar cada uma daquelas máquinas. E ali no Kibana já deu para ver ali que centraliza aquilo tudo, né, para fazer essa administração, né? Todos os logs das minhas aplicações, das aplicações que estão rodando dentro dos containers, são enviados para lá. E se eu tivesse o Metric Bit dentro desse servidor que está rodando o Docker, eu conseguiria ter as métricas de cada container, né? Métrica de CPU, de memória, de tudo isso. E assim, quem tiver dúvidas, ó. Eu tenho uma dúvida. Eu posso? Pode falar. Eu queria saber se tem, além da comunidade, né, que ela vem ajudando bastante na rede, se tem livro, curso, como é que a gente pode buscar conhecimento aí sobre o Elasticsearch? Cara, assim, além da comunidade que é bastante rica, né, tem alguns cursos gratuitos dentro do próprio site da Elastic, acho que é learn.elastic.com. Deixa eu validar aqui. Learn.elastic.co. Você pode fazer seu cadastro lá, tem uma série de cursos gratuitos que eles disponibilizam que dá para você já ter uma visão inicial ali dos cursos, né? Aqui está dentro do meu usuário, mas assim, ó, esses cursos aqui, ó, Free Fundamentals Training, se não me falha a memória, você consegue ter acesso a todos eles. E fora os conteúdos da comunidade, né? Medium, GitHub da galera, aqui tá até alguns dados meus, né? Tipo, se alguém tiver dúvida, tem ali meu Telegram, e-mail, LinkedIn, YouTube, Medium. Publico bastante coisa ali no Medium, uns conteúdos bacaninhas assim para quem tá começando, tirar algumas dúvidas. Também recomendo, o João, ele tem esse canal aí no YouTube, com bastante material, entendeu? Quem tiver querendo dar continuidade, eu recomendo vocês acessarem lá, tem muita coisa boa. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui.
Ó, o pessoal está elogiando, dizendo que gostou muito aí. Opa, valeu, gente. O pessoal está gostando muito. O Joseph perguntou se os cursos são apenas em inglês. São, cara, são em inglês. Binário também aqui falando que gostou muito, foi top. Depois o pessoal está pedindo os links. Aí você me passa, João, esses links que eu vou postar aqui nos grupos das turmas. Passo sim. Passo até mais, porque tem uns outros canais, eu tenho que abrir um parênteses aqui, tem algumas pessoas que eu admiro muito, né, que também eu vou passar o link deles também, que eu acho que os caras têm material de altíssima qualidade, cara, muito, muito bom mesmo. Me ajudam bastante até hoje. Ok, perfeito. Beleza, o pessoal está elogiando aqui, e aí já vou deixar o meu elogio aqui, foi sensacional o conteúdo. Opa. Queria agradecer, né, se vocês tiverem aí a oportunidade de pegar aí o conteúdo como profissional de ponta, né? Tem me ajudado muito no Elastic. Todas essas ferramentas eu sempre corro ali, pergunta aí ao João, ele sempre está ali para me auxiliar, entendeu? Também aprendi aqui com algumas features que eu não conhecia nessa apresentação, ok? E aí queria agradecer, João, mais uma vez aqui a sua disponibilidade, ok? Se você precisar da gente, pode contar conosco e já fica aí o convite para próximas edições que ocorrerem. Se você quiser participar, você vai ser muito bem-vindo aí para estar participando aí dos eventos junto à nossa instituição. Opa, show de bola, Nardo. Eu que agradeço aí também a oportunidade de estar compartilhando conhecimento, eu acho isso muito, muito bacana e super válido, que toda vez que eu faço algo nesse sentido, assim, eu sempre acabo aprendendo algo novo, né? Igual, por exemplo, essa questão do Google foi um dos negócios que eu falei assim, poxa, deixa eu fazer esse trem. Eu comecei uma vez, mas não tinha chegado a terminar. Eu falei, deixa eu terminar isso aqui para a apresentação lá do Leonardo me organizou e tal. E eu agradeço a disponibilidade, gente. Igual o Leonardo falou, eu sou bastante acessível, né? Assim, tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu posso estar ajudando, passando as orientações. Porque eu acho meio que, igual eu comentei e falo de novo, né? Eu me sinto meio que na obrigação de estar ajudando quem precisa, assim como eu fui ajudado quando eu estava precisando. E tiver novas oportunidades, estamos aí, Leonardo. Pode chamar que eu estou disponível. A gente conversa assim. Show de bola mesmo. Tá certo. Massa. Então, agradeço o pessoal que está falando que gostou muito. Mais gente está falando aqui que os parabéns. Oh. E é isso, pessoal. Se ninguém mais tiver dúvida, alguém tiver alguma outra dúvida que ficou acanhado, depois manda para mim, que eu posso mandar aí para o João. E aí não deixem de seguir aí os canais que ele está dando aí a dica, porque muito conteúdo de qualidade aí ele tem, toda a comunidade tem para disponibilizar, e principalmente o João, ele tem muito conteúdo de qualidade aí para estar disponibilizando aí para a gente. Beleza? Valeu, gente. Valeu. Até mais, boa noite. Vou estar compartilhando também, deixar aqui registrado, né? Vou estar disponibilizando também o vídeo da gravação para o João Neto estar upando, fazendo upload lá no canal dele. Okay? Então, quem quiser também depois pegar esse vídeo para acessar, pode também acessar através do canal dele lá no YouTube. Ok? Show. Mais uma vez, obrigado aí, Leonardo. Acho que a gente se vê numa próxima aí. Tamo junto. Ok,